paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 11. Hoje nós vamos trabalhar sobre um tema muito importante. Quem segue a Jesus frutifica no reino de Deus. E eu espero que o Senhor Jesus também ministre ao teu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Coloca aí nos comentários de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, eu quero te conhecer e já agradeço a você por esse carinho também. É claro que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenil, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal para você e já o nosso próximo quarto trimestre já está disponível para que você possa conhecer os nossos trabalhos. É claro, você que é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, olha, eu tenho um recurso que pode te ajudar, que é o Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra, por exemplo, o esboço da aula que eu preparo com todos os versículos a mais e recursos que estão além da lição. Você vai encontrar também o PowerPoint que pode te ajudar a dinamizar as tuas aulas da Escola Bíblica Dominical. E também você tem acesso a alguns recursos, como nosso workshop de pregação, nosso treinamento para professores da Escola Bíblica, também o nosso discipulado e evangelismo, que está muito bom, gente. Você pode ter acesso a esse material se tornando um dos nossos assinantes no Facilita EBD. A nossa assinatura ela é trimestral e as nossas propostas estão no link na descrição desse vídeo. Fica à vontade, conheça o nosso trabalho e que Deus te abençoe. Então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos jovens, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto. Quem segue a Jesus frutifica no reino de Deus. Hoje nós vamos ter essa compreensão junto com você, já caminhando para o final desse trimestre. É claro que para a gente iniciar bem a aula de hoje, nós precisamos iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica está aqui em João, capítulo 15, versículo 5, que é o texto principal. Apresenta também para os teus alunos o resumo da lição, é muito legal você fazer isso. Lembra que dia 11 de setembro também é comemorado o Dia Nacional de Missões. É importante você também ler a nossa leitura bíblica em classe, que se localiza então em João, capítulo 15, versículo 1 ao 4. Hoje nós vamos observar especialmente a mensagem de João capítulo 15, onde nós vamos trazer essa abordagem para você sobre a videira verdadeira que é Jesus e nós os ramos. E eu espero que o Senhor Jesus também coloque esse desejo no teu coração e que você seja uma bênção na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. A declaração de fé das Assembleias de Deus, ela menciona e ela ensina para a gente de forma bem especial que nós cremos que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, o único Filho de Deus. Ele também é o nosso mediador entre nós, seres humanos, e o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. É Ele também que foi enviado por Deus para nos resgatar e por Ele nós fomos comprados, então, por preço de sangue e agora nós pertencemos a Deus. E pelo fato de nós pertencermos a Deus agora, nós devemos, nesse discipulado, nessa caminhada cristã, gerar frutos, porque nós estamos ligados em Cristo. Quando nós lemos, por exemplo, João capítulo 15, nós descobrimos que Jesus utiliza essa figura de linguagem da videira verdadeira. E nós somos os ramos, ligados agora em Cristo. E o nosso papel nesse discipulado é dar frutos nesse reino. Quando você observa a proposta do evangelista João ao escrever o evangelho, ele apresenta no seu evangelho 7 declarações especiais. 7 declarações que reafirmam a divindade de Jesus, a pessoa de Jesus, o ministério de Jesus e demonstra que Jesus é Deus. Essas declarações são firmadas na palavra eu sou.
Essa palavra, eu sou, traz então essa ideia do Antigo Testamento. O Antigo Testamento que utilizava esse termo somente para designar o Senhor. Ou seja, somente Yahvé, Javé, utilizava esse termo eu sou no Antigo Testamento. E o evangelista João, fazendo a ponte, ele descreve que Jesus ele é esse Deus eu sou, encarnado, que habitou entre nós, com base em João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, versículo 3, ele faz questão de dizer que todas as coisas foram feitas por meio dele e por causa dele. João 1, ele diz que Jesus é divino, Jesus é Deus, é a palavra de Deus. E quando você observa essa questão, você descobre muito bem que João ele vai destacar 7 vezes a palavra eu sou sendo dita por Jesus. E nessas 7 vezes, no seu evangelho, ele está reafirmando a divindade de Jesus, a pessoa de Jesus, o ministério de Jesus, sendo plenamente Deus. Então, nós servimos um Deus vivo. O próprio João procura explicar no seu evangelho que Jesus é Deus. E Jesus realizou grandes milagres, milagres que não são registrados até mesmo nas páginas sagradas. Você vai perceber isso lá em João capítulo 20, versículo 31. Ele dá uma ênfase sobre a divindade de Jesus. Ele também descreve que o ministério terreno de Jesus é marcado pela sua divindade. Se você observar os evangelhos, os 4 evangelhos, você vai descobrir como professorzão da escola bíblica que você é, professora abençoada que você vai descobrir que o evangelho de Mateus apresenta a ênfase que Jesus é rei, rei de Israel, rei dos reis, senhor dos senhores. O Marcos já apresenta Jesus como servo de Deus, aquele que veio para servir e servir com a sua vida. O Lucas vai demonstrar que Jesus é o Filho do homem, 100% homem, que veio para cumprir o plano do Pai e agiu pela ação do Espírito Santo. E o João, gente boa, ele chega dizendo agora que Jesus é o Filho de Deus. Analisando essa perspectiva também, a partir da ótica do comentário bíblico do Hernandes Dias Lopes, ele destaca que João ele seleciona 7 afirmações sobre a divindade de Jesus. E essas 7 afirmações fazem ponte com o Êxodo capítulo 3, versículo 14. E todas as 7 reafirmam o ministério e a divindade de Jesus. A primeira delas está em João capítulo 6, versículo 35, quando Jesus disse, eu sou o pão da vida. A segunda delas está então em João capítulo 8, versículo 12, quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo. A terceira dela está então em João capítulo 10, versículo 9, quando Jesus disse, eu sou a porta. A quarta dela está então em João 10, 11, quando Jesus disse, eu sou o bom pastor. A quinta delas está então em João capítulo 11, versículo 25, quando Jesus afirma, eu sou a ressurreição e a vida. Você vai perceber também em João capítulo 14, versículo 6, que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a última delas está então nesse capítulo que nós vamos analisar hoje na EBD, lá no capítulo 15 de João, versículo 1, quando João descreve que Jesus afirmou, eu sou a videira verdadeira. Então, quando você vai analisar sobre a ótica do reino, a divindade de Jesus, você descobre que ele é Deus. E se você entrar por esse caminho em sala de aula, eu acredito que vai ser uma bênção na EBD da tua igreja e você vai ser um instrumento. Então, deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Se eu já estou te ajudando até aqui, ô gente boa, deixa ter comentário aí, coloca o nome da tua cidade, participa com a gente nessa ministração, que me ajuda também. O primeiro ponto trata, então, sobre o seguinte argumento. A imagem da vinha. Eu gosto muito de compartilhar um versículo antes de você entrar no primeiro subtópico direto, então faça isso. Leia o texto de João, capítulo 15, versículo 1. E o primeiro subtópico trata, então, sobre o seguinte argumento. A vinha e o grande vinhateiro. Segundo Tiago Brasil, Marcelo e Thelma Bueno, os escritores do livro de apoio da lição, eles destacam de forma bem especial que Jesus, ele é a representação dessa vinha. Ele é a própria vinha. E nós que somos discípulos, que fazemos parte então desse discipulado, somos então os ramos. E como ramos, nessa representação, nós devemos então gerar frutos. E
nessa figura de linguagem também, nós percebemos que os ramos também são cuidados. A partir da perspectiva do Don Carson, ele destaca que o Antigo Testamento apresentava especialmente a videira como um símbolo de Israel. Observe, Jesus ele chega para os discípulos no capítulo 15 de João e ele diz que ele é a videira verdadeira, versículo 1. Mas se você analisar o Antigo Testamento, a primeira coisa que você vai descobrir é que Israel era o símbolo da videira. Jesus agora está dizendo que ele é a videira verdadeira. Você também vai perceber que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Israel era a videira verdadeira porque tinha essa aliança com Deus. E agora você tem confirmação bíblica disso, quer ver? Salmos 80, versículos 9 a 16, Isaías, capítulo 5, versículo 1 ao 7, capítulo 27, versículo 2, Isaías traz essa figura de linguagem, Jeremias, capítulo 2, versículo 21, capítulo 12, versículo 10 a seguir. O Ezequiel também utiliza essa figura de linguagem da videira para Israel, capítulo 15, versículo 1 ao 8, capítulo 17, versículo 1 ao 21, capítulo 19, versículos 10 ao 14. Isaías também volta dizendo isso lá no capítulo 10, versículo 1 e 2. Então, dentro da Bíblia, nos profetas do Antigo Testamento, você vai perceber de forma clara que Israel também tinha essa figura de linguagem de videira. E todos aqueles que estivessem ligados a Israel seriam então esses ramos. Só que no capítulo 15 de João, Jesus ele chega dizendo que ele é a videira verdadeira e que nós agora no discipulado somos então esses ramos. Jesus ele chega substituindo essa figura de Israel. Um detalhe que você vai perceber muito bem também, a partir da ótica do evangelista de João, é que Jesus ele chega substituindo diversas coisas. Por exemplo, ele substitui o templo. Jesus, então, ele é maior do que o templo. Jesus ele chega substituindo, então, as festividades e demonstra que ele é maior do que as festividades. Jesus ele substitui também o sacrifício, ele é o sacrifício perfeito. Quem confirma isso também é o escritor da Epístola aos Hebreus. Ele faz questão de dizer em toda a sua carta que Jesus é maior. Isso é lindo. Jesus é maior do que Moisés lá em Hebreus, maior do que Josué, maior do que Arão, maior do que os sacrifícios do templo, maior do que o próprio templo também. Ele é maior do que todas as ofertas porque ele traz o sacrifício perfeito, ele é o sacrifício vivo. E nele agora nós estamos ligados. Então, nessa videira verdadeira, nós entendemos que Jesus ele começa a descrever esse papel. E aqui a gente apresenta algo que é interessante. Israel que tinha esse símbolo de videira verdadeira, mas por causa de apostatar da fé, de pecar, de se afastar do Senhor, ela perde então essa simbologia. E agora o próprio Jesus, o Filho de Deus, diz: eu sou a videira verdadeira e quem está ligado direto em mim, está ligado na minha pessoa, essa pessoa então é ramo, essa pessoa então está gerando fruto. Jesus ele começa a descrever que todos aqueles que estão ligados nele, estão ligados então nessa videira que vem da vontade de Deus. Então pega essa visão, compartilha com os teus alunos e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical. Avançando, vamos então para o segundo subtópico que trata sobre o seguinte argumento, sobre os cortes e podas. Observe, o ramo que está ligado em Jesus, que é a videira, também é cuidado pelo Senhor, que é o vinhateiro. E diante dessa perspectiva, espero que Deus use você na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. A partir da ótica, então, do próprio autor da lição, Tiago Brasil, ele traz a perspectiva bem interessante, que a missão daquele que está ligado em Jesus é proclamar, anunciar as boas novas do Evangelho. Você precisa anunciar as boas novas do Evangelho, dando o testemunho de Cristo, falando a respeito do Senhor, testemunhando do Evangelho, com essa colaboração divina da presença do Espírito Santo em você. O Charles Swindoll, comentando a respeito do capítulo 15 do Evangelho de João, ele também destaca algumas questões importantes, que o capítulo 15 também revela algumas questões importantes sobre o relacionamento do cristão agora com Jesus. E ele destaca 3 princípios. O primeiro princípio está no capítulo 15 de João, versículo 1 ao 11, onde apresenta para a gente o relacionamento do crente agora com Jesus.
E a palavra que vai aparecer desse versículo 1 ao 11 é a palavra permanecer, usado 10 vezes dentro desse texto, onde traz essa ênfase sobre a união. Então, a primeira característica que você vai ver é esse relacionamento agora do discípulo, do crente com Jesus. E a característica que você vai perceber de ênfase aqui é permanecer em Jesus, é estar em Jesus, é dar ênfase a essa união. A segunda característica está então no capítulo 15, versículos 12 agora até o versículo 17, onde nós vamos perceber esse relacionamento do crente também com os demais crentes. E aqui você vai perceber outra ênfase. O termo usado aqui é o termo amor, que aparece 4 vezes nesses versículos aqui, demonstrando que a ênfase agora é a comunhão. Então, na primeira chave, você percebe a chave permanecer, do versículo 11. Do versículo 12 ao 17, você vai perceber agora a comunhão, a ênfase no amor. Você vai perceber isso de forma bem clara. E a terceira divisão que nós vamos encontrar está então em João capítulo 15, do 18 ao 27, onde você vai encontrar o relacionamento do crente agora com o mundo. E aí você vai perceber 7 vezes sendo utilizado a palavra-chave odiar, descrevendo a perseguição do mundo agora contra aqueles que fazem parte da videira verdadeira, que é Jesus. Essa perseguição é contra a videira, contra os ramos. E aqui você vai perceber que nós não podemos deixar de apresentar isso. Nós, em Cristo agora, nós precisamos permanecer. Nós precisamos ter comunhão, amar. E nós precisamos entender que, estando em Jesus, podemos ser perseguidos. Outras questões importantes que nós podemos levantar também para você entender essa questão, que Cristo ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos. Lembre-se que o ramo sozinho, sem estar ligado na videira, ele é frágil, ele é infrutífero, ele é dispensável, ele serve apenas para ser queimado. Você vai perceber isso lá em Ezequiel, capítulo 15, versículo 1 ao 8. O ramo ele não é capaz de gerar vida sozinho. Para gerar vida, para dar fruto, o ramo tem que estar ligado na videira. Essa união ela é vital, daí a importância de permanecer em Jesus, de ter comunhão com Jesus, de amar a Jesus. O ramo também ele só dá frutos quando ele está ligado na videira. Isso significa que você só vai dar frutos se você estiver ligado em Jesus. Cristo ele é a videira, mas se você analisar também o texto, você vai descobrir que Cristo também é o agricultor. Sabe qual é o trabalho do agricultor, que é o próprio Cristo simbolizado aqui? Cuidar da videira, cuidar de você. O trabalho do agricultor é cuidar dos ramos, porque os ramos sozinhos não produzem frutos. O agricultor, ele procura então levantar esses ramos, colocar eles no lugar certo, podar aqueles ramos que não produzem frutos, para que esses ramos, então, sendo limpos, sendo bem cuidados, possam ser renovados. Olha que coisa linda, possa ser renovado. E esse ramo, então, possa gerar vida. Aqui nós temos uma perspectiva bem legal, você pode trabalhar em sala de aula. Quando nós estamos ligados em Jesus, que é a videira verdadeira, nós geramos frutos para a glória de Deus. Nós somos renovados para a glória de Deus. Nós somos cuidados para a glória de Deus. Então, há uma importância tremenda no capítulo 15 de João de entendermos sobre a necessidade de permanecermos em Jesus. E você pode usar isso em sala de aula também. Você precisa permanecer em Jesus, porque permanecendo em Jesus, há renovo. Permanecendo em Jesus, há limpeza do Espírito Santo, santidade. Permanecendo em Jesus, há também fruto do Espírito sobre nós. E isso tudo faz parte da graça de Deus. A gente não faz nada sozinho, a gente precisa estar ligado em Jesus. Pega essa visão, deixa Deus te usar e seja a boca de Deus na escola bíblica da tua igreja. O terceiro subtópico trata, então, sobre o seguinte argumento: os princípios bíblicos como instrumento de poda espiritual. Conforme o Tiago Brasil, Marcelo e a Thelma Bueno, os autores do livro de apoio da lição, eles descrevem uma perspectiva bem legal, que os princípios bíblicos, que a Bíblia, ela é o padrão de cuidado de Deus sobre nós. É o padrão também de poda, de retirar da nossa vida, do nosso coração, da nossa intimidade espiritual,
tudo aquilo que não está gerando fruto, que desagrada a Deus. Daí a importância de nós nos levantarmos como discípulos de Jesus. Quando nós observamos isso, nós descobrimos que o propósito da videira é produzir frutos. E o propósito do ramo é gerar esse fruto por intermédio da videira. Então, você em Jesus precisa gerar esse fruto. Esse propósito é fundamental. A videira, ela não foi feita para ser uma planta, uma árvore de ornamentação, para ser somente uma árvore para produzir sombra, mas ela foi feita por Deus para produzir fruto. Olha o linguajar que Jesus está utilizando. Ele utiliza a figura de linguagem da videira. Ele descreve que ele é a videira. Nós não temos a função de sermos ornamentais como discípulos de Jesus, mas nós temos a função de sermos discípulos, de gerar vida. Isso quer dizer que você em Cristo, você não foi feito para ornamentar uma igreja, para fazer parte como membro, como muitos pensam, de banco. Não, não, não. Você foi chamado por Deus para ser um instrumento de Jesus, para estar ligado na videira, para produzir fruto, para se envolver na obra de Deus. Porque a partir do momento em que você não se envolve, você então recebe as consequências desse não envolvimento. É lançado fora, é lançado no fogo. Quando nós observamos, a partir da ótica de João, do capítulo 15, desse evangelho que ele escreve, ele ensina que Jesus nos ensinou 4 coisas bem importantes que nós precisamos observar na nossa vida como ramos de Deus, como discípulos de Jesus. A primeira está então no capítulo 15, versículo 2. Jesus ele destacou aquele ramo que não tem nenhum fruto. A segunda está também no versículo 2 do capítulo 15. Jesus também deu ênfase àquele ramo que produz fruto. Capítulo 15, versículo 2, Jesus descreveu ainda que aquele que é cuidado, que está ligado nele, que se envolve com ele, produz mais frutos. E Jesus destacou ainda lá no versículo 8 do capítulo 15, aquele que produz muito fruto. Deus quer que você seja um discípulo de excelência. Deus quer que você se envolva de forma excelente na obra de Deus, nas coisas de Deus. Daí a importância de produzir frutos. Qual é a importância, então, de produzir frutos? Jesus disse, eu vos escolhi e vos designei para ir dar frutos e frutos que permaneçam. Capítulo 15, versículo 16. Observe bem, aquele que está ligado em Jesus deve dar fruto que permaneça. Para a glória de Deus, deve ter frutos na sua vida, no seu ministério, nos seus negócios, nos seus afazeres. O nosso papel nesse discipulado é glorificar a Jesus com a nossa vida, com o nosso testemunho também. Teu papel é glorificar a Jesus. Então, seja um instrumento para a glória de Deus na escola bíblica dominical da tua igreja e deixa Deus te usar. Se eu estou te ajudando até aqui, se essa aula está edificando você, se inscreve no canal, deixa o likezinho porque me ajuda também. O segundo ponto trata então sobre o seguinte argumento: princípios da comunhão. Antes da gente entrar no primeiro subtópico, já do segundo ponto direto, leia um versículo. Leia João capítulo 15, versículo 5 com os teus alunos. O primeiro subtópico, então, do segundo ponto, trata sobre a necessidade de um relacionamento verdadeiro com Jesus. Como nós precisamos ter um relacionamento verdadeiro com Jesus. O pastor Tiago Brasil, ele destaca na lição que quando nós nos comportamos distantes de Jesus e vamos para longe da comunhão com Jesus, infelizmente nós perdemos a nossa ligação com Jesus. E perder essa ligação com Jesus também é um símbolo de abandonar a nossa fé, de apostatar da nossa fé. Observe então João capítulo 15, versículo 2. O versículo diz o seguinte: toda vara em mim que não dá fruto, ele atira, o agricultor atira. Ele limpa toda aquela que dá fruto. Ele renova essa para dar fruto, para que essa então dê mais fruto. Observe, quem não está ligado em Jesus é retirado. É colocado à parte. Nós precisamos estar ligados em Jesus para ter limpeza do Espírito, para ter renovo do Espírito também sobre nós. Muitos estudiosos interpretam então esse versículo 2 a partir dessa perspectiva
que um cristão que não está ligado então em Jesus, esse cristão não está ligado então na videira verdadeira, não tem um relacionamento íntimo com Jesus, não está ligado nesse princípio de ser um discípulo de Cristo. Às vezes está envolvido, por exemplo, na vida ritual da igreja, religiosa da igreja. Está ligado então nos princípios de trabalhos da igreja. Mas a sua vida íntima com Jesus não está ligada nele. Não dá testemunho quando está sozinho. Vai para festividades do mundo e pensa, isso não tem nada a ver, não tem importância nenhuma. Eu posso ser um cristão então desigrejado. Esse tipo de pensamento é muito compartilhado hoje também. Muitos vivem então a religiosidade nominal. E esse entendimento aqui, conforme a Bíblia, é demonstrado a partir da palavra de Deus que aquele que não está ligado nele não tem comunhão com ele. Lembra do termo permanecer. Permanecer em Jesus para gerar frutos, para dar vida. Nós precisamos estar ligados em Cristo, ter uma comunhão com a igreja local, ter uma comunhão com nossos pastores, ter uma comunhão com o corpo de Cristo, participar então da ceia do Senhor e viver para a glória de Deus. Esse princípio ele é fundamental. Lembre-se que a nossa comunhão com Deus ela é essencial para a nossa vida. Sem comunhão com Deus, nós não podemos então ter esse contato com Ele. Através de Cristo, nós podemos ter esse relacionamento. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que somente aquele que está com seu coração voltado para Jesus, ele então tem comunhão com Deus. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 e 19. Você pode ler esse texto com os teus alunos. Já te ajudando, espero muito estar contribuindo com você. O segundo subtópico destaca então sobre o seguinte argumento: a comunhão com Jesus como condição de frutificação no reino de Deus. O pastor Tiago Brasil também destaca que nós precisamos lembrar a nossa geração, aos jovens da nossa igreja, que para gerar frutos para Jesus, nós precisamos estar ligados diretamente a Ele. Por isso nós precisamos abandonar vaidades pessoais para estarmos vivendo para a glória dele. O plano de Deus é melhor, é maior, é mais abençoado também para a nossa vida. As vaidades, elas acabam, então, distorcendo a compreensão do reino de Deus e do propósito de gerarmos frutos para ele. O brilho dessa terra é passageiro. A glória e a luz desse mundo é ofuscada diante da glória de Jesus. Daí a necessidade de nós compreendermos que Jesus ele toma essa figura de vinhacultor, daquele que está cuidando da vinha. E cuidando dessa vinha de forma ordenada, limpando, trabalhando nela. João capítulo 15, versículo 2 também destaca isso. O propósito dele é ajudar a planta, o ramo, a gerar frutos, para que esse ramo então gere frutos cada vez mais para a glória de Deus. E esses frutos venham crescer e ser abundantes também na sua vida. O propósito de Jesus em nós é demonstrar especialmente os frutos da glória de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. A necessidade também de nós compreendermos que o perdão dos nossos pecados, ele nos limpa, ele nos purifica. Ter essa comunhão com Cristo agora através do sangue de Cristo nos dá liberdade agora para termos uma vida com Deus, falarmos diretamente com o Senhor. Hebreus 10, 22 dá base para isso. Logo, na vida cristã, a nossa comunhão ela vai aumentando a partir do momento em que eu vou me aproximando de Jesus. De que maneira eu posso ter mais intimidade com Cristo? Pega aí. Através da oração. Você pode ter mais intimidade com Cristo através da oração. Você pode também ter mais intimidade com Cristo a partir da leitura da Bíblia. Você pode ter mais intimidade com Cristo através do louvor, cantando um hino. Você pode ter mais intimidade com Cristo através da obediência à vontade de Cristo. Também você pode ter mais intimidade com Cristo refletindo nas coisas de Deus. Então deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Se tu conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela, para que essa pessoa possa ser edificada em Jesus. Vamos agora para o terceiro subtópico, que destaca então sobre o seguinte argumento: a terrível condição de quem não permanece em Jesus, em comunhão.
O pastor Tiago Brasil, Marcelo e Atelma Bueno, os autores da lição, eles destacam que somente uma comunhão íntima com Jesus pode nos livrar, então, da condenação eterna. Daí a necessidade de permanecermos em intimidade com Jesus. Leia João, capítulo 15, versículo 8. Está escrito assim: nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim vocês serão reconhecidos como meus discípulos. O segredo de uma vida frutífera é estar ligado em Jesus, é permanecer em Jesus. Pega a visão da palavra permanecer. Quem deve permanecer como centro da tua vida, da vida do discípulo, é Cristo. O segredo de uma vida transbordante de alegria, da bênção de Deus, das obras de Deus sobre nós, é Cristo. Há um desafio de nós permanecermos nesse relacionamento íntimo e vivo com o Senhor. Nos comentários finais de Jesus, o próprio Jesus destaca sobre a necessidade de ter um relacionamento com Ele. João 15, versículo 8, destaca sobre isso, sobre a necessidade de nós permanecermos em Jesus. Jesus é o tronco da videira, nós precisamos estar buscando ter uma vida com Ele. Se Ele é o tronco, nós estamos conectados a Ele, nós temos essa seiva do Espírito Santo sobre nós, que nos traz toda a alegria do Espírito, que nos ajuda agora a vivermos uma vida espiritual que agrada a Deus. O nosso sentimento de vida, então, é permanecer nele, é estar com Ele. E estando com Cristo, agora nós estamos livres da condenação eterna. Permanecendo em Jesus, nós somos guardados pelo sangue, dando fruto para a glória de Deus. Essa é a visão de discipular, essa é a visão do discipulado. O terceiro ponto trata então sobre o seguinte argumento: o impacto da comunhão. Para a gente caminhar já para o final, antes de você entrar no primeiro subtópico, leia João capítulo 15, versículo 7. E o primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento: comunhão com Jesus implica em adequação à palavra. Você precisa estar submetido à palavra. Se essa aula está ajudando você, tira uma foto, me marca no Instagram também. Eu vou ter o prazer de ter por lá com a gente. Segue o nosso Ministério Pastoral, o endereço está aí disponível para você. E a partir dessa perspectiva, nós vamos analisar a abordagem dos autores da lição, Tiago, o Marcelo e até o Bueno. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas rejeitam a palavra de Deus. Há uma rejeição à palavra, especialmente nesse período pós-moderno em que nós estamos vivendo. Há uma rejeição à palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela tem fundamentos. Ela chama para si a pessoa do Cristo. Ela aponta para Jesus, ela aponta para a verdade. Então, ter comunhão com Deus é ter uma vida também adequada à palavra de Deus. E a partir dessa perspectiva, nós entendemos que a palavra de Deus ela aponta para os princípios da salvação, ela aponta para a doutrina de Cristo, ela aponta então para esse momento de nós vivermos nesse mundo, procurando não o bem-estar, mas procurando a glória de Cristo e apontando para essa glória de Cristo, que é viver para exaltar o Senhor, viver conforme a palavra. Isso quer dizer que o crente em Cristo, ele vive conforme a palavra. Ele não se envolve com drogas, com prostituições, ele não se envolve com a mentira. Procura, então, viver para permanecer em Jesus. O Hernandes Dias Lopes destaca, então, a necessidade de compreendermos sobre essa palavra permanecer. Essa palavra permanecer, que está enraizado aqui no capítulo 15, descreve para a gente a necessidade de a gente permanecer em Jesus. Observe, então, algumas características. A primeira delas é que você precisa permanecer em Jesus. Permanecer em Cristo é um imperativo, não é uma opção. João 15, versículo 4. Permanecer em Cristo também é vital para a tua salvação. João 15, 6. Permanecer em Cristo é vital para você produzir frutos. João 15, 4 e 5. Permanecer em Cristo também é vital para você experimentar o amor de Deus. João 15, 9. Permanecer em Cristo é vital para identificar que você é discípulo de Jesus. João 15, 8. Permanecer em Cristo também é vital
para você compreender que a tua oração é respondida. João 15, 7 e 8. Permanecer em Cristo também é necessário e é vital para a tua obediência. João 15, 7 e 8 descreve isso para a gente. João 15, 10 também. Permanecer em Cristo é vital para que você experimente toda a alegria de Deus. Então, ser discípulo e permanecer frutificando é permanecer para a glória de Deus. Para caminhar, segundo o subtópico, destaca então como orar e ser respondido. O Tiago Brasil ele dstaca para a gente o segredo para você ter as suas orações respondidas. Permanecer em Jesus. E a palavra de Deus permanecer também em você. Ela deve guiar a você. Ela deve guiar a tua vida. A obediência também é um princípio dessa criação desse relacionamento. A obediência, então, nos demonstra a necessidade de estarmos em Cristo. Não é apenas a frequência no culto de domingo da igreja, mas é a tua vida diária que deve glorificar a Jesus, evitando um relacionamento com o pecado, evitando atitudes pecaminosas. A palavra de Deus nos ensina sobre a nossa permanência em Jesus, sobre a nossa comunhão com Jesus. O próprio Jesus, ele orou para que nós pudéssemos ser um. João capítulo 17, versículo 20 ao 21, descreve isso para a gente. Então, a comunhão, ela vai destacar essa necessidade de estarmos em Cristo, de permanecermos em Cristo, de darmos um testemunho do amor de Deus, de vivermos para a glória de Cristo. E para fechar a aula, terceiro e último subtópico destaca sobre a verdadeira marca de um cristão. O Tiago Brasil ele dstaca que aquele que é vocacionado por Jesus, ele é frutífero. Ele dá fruto para a glória de Deus. João 15, 8. Ele é discípulo porque ele agora passa a viver para a glória de Cristo. Ele está permanecendo em Cristo. Você está permanecendo em Cristo. E o seu coração dá esses frutos. Dando no testemunho de ganhar vidas para Jesus. Dando no testemunho também de se relacionar bem com as pessoas que estão à sua volta, para demonstrar que o caminho, a verdade e a vida é o Cristo, e que Jesus é a videira verdadeira. E eu espero que essa aula possa ter ajudado você na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, para a glória e honra do Senhor, e que você dê frutos para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a tua vida, por gentileza, deixa aí no comentário a tua opinião, eu vou agradecer você. Por favor, coloca de onde você está me assistindo também, tira uma foto, me marca no Instagram. Olha, eu vou ter o prazer de te ter por lá. Já tem uma comunidade abençoada com a gente, acompanhando o nosso ministério pastoral. Todas as curiosidades sobre EBT também nós postamos lá no nosso Instagram. O endereço está aí. É claro também que eu quero lembrar você que a gente já está disponibilizando as novas lições do quarto trimestre. Está disponível para você aqui no canal. Essa lição da classe dos jovens, é postada toda terça-feira ao meio-dia. Então fica ligado nisso também, viu? O quarto trimestre vai ser postado sempre na classe dos jovens, às terças-feiras ao meio-dia. E que Deus te abençoe. Se você quiser o nosso material, está disponível aqui na descrição desse vídeo. Você pode ter acesso para quem se torna assinante do Facilita EBD. Você que está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Nosso objetivo é trazer essa mensagem bíblica para você, e você pode fazer parte de Cristo, se ligando na videira verdadeira que é Jesus. Então aceite a Jesus como teu Salvador. Nós vamos ter o prazer de orar por você, de interceder por tua vida, de pedir a bênção de Deus sobre você e sua família também. Já tem muita gente fazendo isso, é só você colocar aqui embaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você, pedindo a direção de Deus sobre a tua vida. Como dica de leitura, pessoal, quero indicar para vocês o texto de Tiago Brasil, Marcelo e Athelma Bueno. Esse material é sensacional, desse trimestre, da editora CPAD. Vale a pena você ter em mãos. Está disponível no site da editora CPAD. Vai lá e adquire o seu, tá? E o material também do quarto trimestre já está disponível também. Você pode ir lá comprar o seu e ser abençoado em Jesus. Dica de leitura, quero indicar para você Timóteo Carriquer, Proclamando Boas Novas, da editora Palavra. Muito bom e sensacional esse material. Também como dica, quero indicar para você o Verdadeiro Discipulado, do William McDowell. Esse material é muito bom para quem gosta de estudar sobre esse tema. Eu te aguardo por aqui na lição de número 12, onde nós vamos tratar sobre o seguinte assunto: evidências de um fiel seguidor de Jesus. Um beijo no teu coração e até a próxima aula.
se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.